Gente, bom dia. Eu tava olhando. Feliz sejam pra vocês. Bom dia. Gente, eu tava me olhando no espelho e falei assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita, mais feia do que eu? Rapaz, eu já falei, eu tô esperando minha filha para me maquiar direito, gente. Eu até tento, eu pesquei fazer hoje uma maquiagem mais bonita, mas eu me atrapalhei de novo. É assim, não saí, eu não nasci para maquiar ninguém. Eu não me maqueio mais direito, imagine maquiar alguém, eu sou doida, né? Bom, se não fosse a Roseli, não ia sair assim. Gente, eu tentei. Não tenho culpa. Vou ler uma palavrinha para vocês, tá? Todo aquele que crê em Jesus Cristo recebe perdão, paz com Deus e vida eterna. Oh, meu Deus, eu creio. Bom, porque Deus amou o mundo, isso eu tenho certeza, de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus me ama, tá vendo, gente? Bonita, feia, Ele me ama, Ele ama você também. E eu creio, tudo bem. O meu nível de estresse, porque eu trabalhava com muitos documentos sérios e me subiu um pouco. Bom, gente, mas Deus me ama. Deus me ama, Ele ama o mundo. Olha, tá aqui. De tal maneira que Ele deu o Filho único, unigênito. É muito forte isso, né? Eu só tenho uma filha e falo, Deus, eu dou ela, minha única filha, mas me leve junto. É o que eu falo, Deus. Porque a gente ama, eu amo não só ela, o mundo inteiro. A Roseli, como assim? Assim, se a gente não deseja o mal, desejo bem a todos, a gente ama o mundo. Inclusive, quero reforçar a vocês o estado de Roraima, que está precisando da ajuda de muita gente. Muita gente perdeu sua casa, né? As condições até de sair de casa por conta da chuva. A chuva não é coisa natural, Roseli, sim? É uma coisa de Deus, mas tudo em excesso faz o quê? Gente, a gente não, no mundo atual, no Brasil, não temos estrutura para suportar uma chuva que está acontecendo, né? E muita gente não está querendo enxergar que a gente só tem que plantar a bondade. A gente plantando a bondade, a gente vai colher a bondade. Mas as pessoas acham que tem dinheiro, tem tudo, pode pisar, esnobar os outros, aí fica difícil, né? Aí aquele pedido, Jesus tem que voltar. Jesus não vai voltar, não, ele tem que voltar para resgatar cada um de nós, que ele é o único que amou o mundo de tal maneira que, se fosse um de nós pecadores, por isso que eu falo, a gente tem que ir para o purgatório mesmo. Eu vou, gente, para o purgatório. Deus sabe o que eu faço aqui na terra, só Deus sabe. E só Deus pode me julgar, porque eu fiz o que eu fiz ontem, não faço hoje, não tenho nem vontade. Então, só quem pode me julgar o que eu fiz ontem é Deus, ninguém mais, né? E Deus tem que voltar mesmo, porque as pessoas perderam
a educação, o respeito ao outro, né? O amor ao seu irmão. Fala que ama e faz o contrário. Bom, gente, eu li aqui, olha, João 3,16, capítulo 3, versículo 16. Vamos começar com o trânsito, vamos, Roseli. O que você separou hoje? Nada, né, gente? Não deu tempo de separar nada. Mas eu vou pegar aqui a provinha. Eu vou pegar uma das questões e vou debater com vocês. Ao estacionar o veículo em aclive ou declive, o condutor deverá parar o veículo da seguinte maneira: junto ao meio-fio, primeira marcha ou ré, sempre o freio de mão acionado. Gente, aclive ou declive, aclive, subida, declive, descida. Primeiro a gente tem que entender a palavra para entender a questão. Então, a gente, ao estacionar do lado colado no meio-fio, né? Porque tem gente que estaciona a mais de 50 centímetros do meio-fio. Coitado do carro. Se a rua for estreita, não dá nem para outro carro passar, né? Então, gente, ao estacionar o veículo em aclive ou declive, subida ou descida, a gente deve acionar o quê? Para segurar o carro, o freio de mão. Que a legislação fala de freio de estacionamento. O freio de mão não é só quando o carro está estacionado, Roseli? Sim, mas ninguém usa o verbo freio de estacionamento. Usa o verbo freio de mão. Verbo, Roseli? A palavra. Vocês entenderam? Vocês não são bobos, são inteligentes, né? Então, o freio de estacionamento, que a gente fala mais como freio de mão, no caso de uma subida, primeira, no caso de descida, ré, tá? Então, manter acesas as luzes externas do veículo, usar o farol baixo desde o pôr do sol até o amanhecer para ser visto. Roseli, a gente está falando ao estacionar o carro em aclive ou declive, o que deverá parar o veículo. De que forma? De que forma a gente deve parar o veículo? Acabei de falar. Primeira ou ré, depende da posição. Se for no aclive, primeira. Se for na descida, ré. Junto ao meio-fio e sempre ao meio-fio, viu? Já falei para não deixar vocês confusos, entendeu? Então, feliz São João, feliz. Já tá entrando, gente. O mês de junho. A gente tá no final de maio, né? Eu olhei ontem. Por quê? Fiquei indecisa. Meu Deus, será que eu falei certo? Porque uma confusão. Ainda fala assim, você não lembra o que faz ontem? Sim, você lembra porque está bem de saúde, mas Deus está me curando. Não se cura da noite para o dia. Você toma um remédio de dor de cabeça, na mesma hora você está bem? Não. Você aguarda meia hora, mais ou menos, para o efeito do remédio fazer, como é que fala? Absorver o que você tomou. Então, a mesma coisa, gente. Ao estacionar o carro, primeiro ao ré, próximo ao meio-fio, para não ficar no meio da rua, viu? Então, a resposta, caso pegue na prova, é junto ao meio-fio, usar a marcha ou a primeira ou a ré e o freio de mão acionado. Então, gente, não esqueça, parei, não é eu colocar a primeira assim para a embreagem, pelo amor de Deus, senão eu apago o fogo, né? Aí vocês estão reprovados. Não, é uma sequência, Roseli.
uma sequência. Só apagar o fogo uma vez eu ainda passo, mas apagar duas, eu estou reprovado. Sim, quem apagou a primeira vez pode não ter lembrado de colocar o pé na embreagem, ligar o carro, passar a marcha e apagar de novo. Ah, você só pensa no negativo, né, Roseli? O problema está em você. Não, a gente tem que colocar no lugar. Por isso que o examinador não pode ficar folgado. Ah, o aluno errou, já corrigir ele, não vai errar de novo. Não, tem que pensar que ele pode ou não, ele pode ouvir e reagir à sua situação, ouvir e sair do outro lado e não entender. O emocional é tão grande que às vezes ele não absorve o que está vendo, o que está fazendo. Quantos casos eu já vi? Quantos casos a gente já viu em prova da pessoa derrubar até um muro? Muitos. Então, mas eu falei, sim, você falou, e o estado emocional dele estava tão abalado que ele não ouviu e reagiu. Ele ouviu por ouvir, não entendeu nada e reagiu da mesma forma errada anterior. Gente, parece eu, né? Parece. Eu queria melhorar, gente, mas continuo ali errando. Quando é que eu vou aprender, hein? Quando é que um abençoado ele vai entender que eu não estou bem e queira verdadeiramente me ajudar, me corrigindo? Porque se a gente está aqui é para se ajudar, corrigir onde o outro está errando e ver se entendeu. Não adianta eu falar por falar, eu tenho que acompanhar. Acho que até a novela da Nove, mais ou menos, quem ama cuida, não é isso? Quem ama cuida, gente. Quando eu observava toda vez que eu ia sair, na época lá atrás, que eu bebia, minha mãe falava assim, Roseli, não vá beber nada que os outros podem se aproveitar, mas eu nunca bebi para perder a consciência, nunca na minha vida. Eu sempre saberia a hora de parar. E quando eu decidia, não, já tá pegando, vou parar, eu parava. Nunca fiz uma besteira, nem com a minha vida, nem com a vida de ninguém. E outra, se beber, não dirija, se dirigir, não beba. Então, na época eu bebia, eu sempre levava uma colega que dirigia, né? Aí até falava em aula, motorista da vez. Você vai ser o motorista da vez, que eu não vou ficar sem beber nada, porque eu bebia com o braço cruzado. Não, você vai ser o motorista da vez. Glória a Deus, Pai. Botou do meu lado uma pessoa que não bebia. E aí foi. Depois, hoje eu não bebo mais. Eu decidi por mim, não foi ninguém que falou para mim, a partir de hoje não quero mais que você beba. Minha mãe avisou, umas vezes ela avisou, mas depois ela lavou a mão e eu mesmo que falei assim, não é legal para mim, nunca foi legal para mim, eu sei a hora de parar, porque eu vou continuar, vou parar de vez, porque tá doendo no bolso e não traz ninguém legal, sincero, verdadeiro com você no alto, não é? Quem te pegou naquela fase, se você não parar, ela não vai querer convidar você outra vez, vai? Toda vez que pegar você, você está alcoolizado, que interesse?
uma pessoa dessa vai ter em você? Bom, eu penso assim, viu, gente? Desculpa aí, não quis ofender ninguém. Cada um sabe a sua hora, o seu momento, né? Gente, espero ter ajudado. Em aclive ou declive, freio de mão, além da marcha de força maior, primeira ou ré, dependendo da posição que o veículo esteja estacionado. E sempre colado do lado do meio-fio. Não é em cima da calçada, não, que é infração de trânsito. É colado ao meio-fio. Roseli, eu já vi que você fez assim. Já fiz. E perdão, meu Deus, eu tirei o direito do pedestre de andar na calçada para andar no meio da rua. Ah, mas se eu botasse o carro no meio da rua ali, vinha um ônibus, um outro carro e batia porque não tinha espaço seguro para botar o carro. Também aí é culpa do estado, da prefeitura, tem que ver aí aonde o pedestre vai passar, aonde o seu veículo vai ser colocado seguro para não ocasionar autoacidente. Escutei até hoje no jornal aí que muitos cuidados, vocês, quando desce do carro, dá logo a chave à pessoa. O cara nem trabalhava naquele estacionamento, pegou o seu carro e tá você com um problemão para resolver. Cuidado, viu, gente? Cuidado. Tem que ser num local seguro. E com você veja primeiro quem você entrega a sua chave. Deixa chegar a vida é corriqueira assim, e por isso eu vou fazer de qualquer jeito. Aí tá aí o problema, agora vai ter tempo de ir para a delegacia para fazer isso, fazer aquilo. Tudo a gente pode evitar e ajudar o outro. Se eu não sei, eu levo alguém que saiba, né? É isso, eu peço a Deus, meu Pai. Não adianta a pessoa vir e falar assim, vou ajudar ela. Me procurou, falou claro para me entender, olhando nos meus olhos. Não, então não adiantou nada você vir. Não falou para me entender, avulso, fica a dica aí. Se não vir até a mim olhando nos meus olhos, não me julgue, não me critica, porque falar por trás dos outros tem que saber primeiro que eu. Não entendo mesmo.